férias escolares costumam ser sinônimo de descanso, sossego, mas também levantam muitas dúvidas para as famílias. Pode flexibilizar os horários da criançada? Quando é que é a hora certa de retomar a rotina, um pouquinho antes das aulas começarem? E como fica o sono, o uso de telas nesse período? Para ajudar pais e responsáveis a atravessarem as férias com mais leveza, a doutora Thalita Tonin já está com a gente. Bom dia, doutora. Feliz ano novo, né? Isso! Olá, famílias catarinenses. Um ótimo 2026. Estamos de volta para falar desse tema que é importantíssimo. Os pais querem saber. Vamos lá, eu acho que teve perguntas aí que as pessoas perguntaram para a gente responder aqui ao vivo. Boa, a doutora Thalita Tonin vai responder as perguntas que o público enviou sobre como manter os limites sem tirar o clima de descanso das crianças e dos adolescentes. Vamos ver a primeira pergunta, doutora? Vamos lá. Tô curiosa. Doutora, agora na rotina das férias, a gente mantém a regra de horários com as crianças e adolescentes ou a gente pode deixar mais tranquilo para ela no dia a dia? Bom, gente, nas férias, a regra e o limite não precisam ser tão rígidos assim, mas também não pode desaparecer. O erro mais comum dos pais é achar que férias significa cada um faz o que quer, na hora que quer, e aí sem perceber a casa vira um campo de batalha. Por isso, nesse período, é fundamental a gente escolher as brigas que valem a pena comprar e dar o limite de maneira bem clara nesses casos. Durante o ano letivo, a rotina é sim mais engessada, mas nas férias ela pode e deve ser mais leve, gente, mas ainda previsível. Crianças e adolescentes não precisam daquele horário cravado, mas precisam saber mais ou menos como é que o dia vai acontecer, porque isso acalma o emocional. O cérebro ele fica mais tranquilo quando existe uma sequência de momentos no dia. Na prática, funciona melhor, Marta, a gente pensar em blocos de tempo do que em relógio. Então, por exemplo, manhã mais livre, depois almoço, aí um tempo de tela, uma pausa, aquela atividade física e, por último, uma tarefa simples que eles podem participar juntos. E dormir um pouco mais tarde também é possível, desde que exista um horário limite. Férias boas, gente, não são férias sem regra, não. São férias com ritmo mais leve e também com combinados feitos aí entre pais e filhos. Muito bem, falamos da questão do tempo, que é fundamental para organizar as férias. Tem mais dúvidas chegando, vamos dar uma olhadinha. E em que momento das férias pode retornar à rotina? Existe algum momento correto? Essa é ótimo. Não existe um momento certo, né? É quando o corpo da criança começa a dar sinais que precisa dessa organização. E quais são esses sinais? A criança acorda mal-humorada, tudo vira conflito, o sono começa a bagunçar bastante. E isso não é birra, tá? É a falta de previsibilidade, de rotina que a gente fala. Então, por isso, o ideal é não deixar para as vésperas ali da volta às aulas. Pouquinho antes, 7 a 10 dias antes do retorno, a família já pode ir ajustando o ritmo da casa de forma bem simples. Então, dormir um pouquinho mais cedo, aí você vai voltando para o horário ideal, ajustando de 10 a 15 minutinhos por dia. Também organizar o horário das refeições e, principalmente, reduzir as telas à noite. Pequenos rituais também ajudam muito nesse processo de voltar para a rotina do ano. Então, um livrinho, né? Ler um livrinho ali antes de dormir, caminhar juntos no final da tarde ou retomar aquela atividade física, sabe? No final do dia. Não é tudo de uma vez, é ir preparando o corpo e a mente para essa volta de rotina do ano, Marta. Muito bem, doutora. Para você que está chegando agora com a gente, esse é o quadro Família em Sintonia, doutora Thalita Tonin trazendo orientações para pais e responsáveis nesse período de férias. Tem mais dúvida vindo das ruas? Vamos dar uma olhadinha. Em relação ao sono, a gente pode deixar dormir mais, pode deixar dormir menos, pode dormir tarde? Como é que fica isso? Nas férias, gente, o sono pode ser mais flexível, mas nunca bagunçado, porque criança, precisa dormir cedo. O ideal é que não passe de 21h30, 22 horas agora para as férias. Porque o sono, ele interfere diretamente no humor, no foco,
na agitação e até no crescimento físico do teu filho. Dormir mais tarde em alguns dias é possível. O problema é quando isso vira aquele costume, quando a criança ou adolescente perde totalmente o ritmo e o corpo entra num estado de alerta. A adrenalina sobe, o cortisol fica alto e aí entra numa agitação, aquela luta contra o sono diária. Parece dificuldade enorme para desligar à noite e vira tudo em briga com a família. O ideal é manter um horário base de sono para todos, mesmo nas férias, e abrir exceções, aqueles dias pontuais que tem uma festa, um aniversário, um passeio diferente. Doutora, última dúvida chegando aqui para a gente. Pode falar. Durante as férias, se deve liberar mais as telas para o adolescente, para a criança? Essa é importante, gente. A tela até pode aumentar nas férias, mas ela não pode virar o centro do dia. O problema não é exatamente usar mais tela, o problema é quando a tela substitui tudo. O brincar, a refeição, a conversa familiar, o tédio criativo. O que funciona melhor é a tela entrar como parte do dia, também em blocos e com pausas, e não como o dia inteiro. Então, por exemplo, depois do almoço, um tempinho de tela. Depois disso, uma pausa. Ou assistir um filme juntos, em família, em vez de cada um isolado lá no seu quarto, lá no aparelho separado. Ou ainda, os pais tirarem um tempinho para se interessar pelo jogo de game, brincando de competição familiar. Esse tipo de tela já podemos até chamar de tela positiva. É bom combinar também, antes de ligar a tela, o tempo que pode ficar lá assistindo. Usar cronômetro e também dar exemplo, desligando a tela junto. Guarda na gaveta teu celular. Quando existe algum combinado familiar, mesmo mais flexível, a criança e o adolescente eles lidam melhor com esses limites. Férias boas, tem tempo livre, tem tela compartilhada, Marta, tem experiências reais, tem ar livre e principalmente presença verdadeira com os pais. Gente, adorei as perguntas, é sempre um prazer estar aqui em frente ao Família em Sintonia. Vocês podem me acompanhar também lá no Instagram, é no @Tali_positivacão. Estamos de volta. Doutora, que coisa boa te receber novamente, agora em 2026, mais uma temporada do quadro Família em Sintonia. Obrigada, daqui a 15 dias tem mais, é isso? Estamos aqui, até já, gente. Até mais.